Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que assim como eu, tá muito feliz, porque finalmente chegamos na África. Hey, eu sou o Gustavo e depois de quase 2 anos conseguimos enviar uma fazedora de tendas para o continente africano e ela veio nos prestigiar. Marina, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu sou a Marina, estou aqui finalmente na África com o Paulinho que está na Espanha. Aê, estamos pertinho, né? Pertinho. Estamos pertinho, dá pra tomar um chimarrão junto. Vou falar em tomar chimarrão, eu estou tomando, não sei vocês. Eu tô aqui na abstinência há 4 meses, você tá me torturando. A gente tem o costume de tomar tereré, né? Por causa da influência da Adri, Mato Grosso do Sul, Paraguai, aquela coisa. E a gente trouxe pacotes de erva de tereré e a gente pode, nesse verão, enfrentar o calor tomando tereré. Ai, que maravilha. Mas que legal, gente. Jetlag desse mês, finalmente na África. É na bordinha da África? É, né? Estamos só entrando na África por enquanto. Mas vamos pro Egito conversar com a Marina. E o legal, né, Gustavo, que assim, a gente não encontrava nenhum fazedor de tendas na África. Tivemos que fabricar um fazedor de tendas para ele poder contar um pouquinho da África pra gente. E a gente vai falar com a Marina lá do Egito. Pois é, Paulinho, eu fiquei muito animado o dia que eu recebi uma ligação da Marina falando assim: Gustavo, eu estou indo pro Egito, arrumei um emprego e eu preciso ir com a Tente. Eu gosto demais, já sei tudo. Falei, meu Deus, como você sabe tudo? E aí, a Maressa, que já esteve aqui em algum dos nossos episódios, era uma aluna da Marina. A Marina é professora de inglês. Por conta da Maressa, ela ficou sabendo tudo sobre a Tente e como a Marina tinha esse coração evangelístico e tem, né, essa profissão de professora de inglês, ela conseguiu um emprego e hoje eu quero que ela conte pra gente essa jornada, porque muitas pessoas que são professores de idiomas e tem outras profissões que facilmente você consegue exportar para outro país, não conhecem caminhos que a Marina descobriu. E eu quero aproveitar essa oportunidade sem fazer propaganda oficialmente da empresa que ela acabou utilizando como ponte para conseguir encontrar um emprego e tudo mais, mas eu queria contar, Marina, como foi essa caminhada, como que você saiu do Rio Grande do Sul, foi parar lá no Egito e como fazedora de tendas, com emprego, com salário, com horário de trabalho, com chefe bravo, com tudo, pacote completo. E o legal, né, Gustavo, é que a gente conecta com o último episódio do Jetlag, que a gente falou sobre o aprendizado de idiomas, né? Pois e entre as portas que falar outro idiomas abre, essa é uma delas, né? Quer dizer, é uma das principais, na verdade, né? De você poder ir para outro país como fazedor de tendas e ensinar idiomas para outras pessoas. Exatamente. Muito legal. Então vamos lá, Marina, como que você saiu lá do nosso querido Rio Grande do Sul e eu tô tomando um chimarrão aqui. Eu sou brasiliense, mas como bom brasiliense tenho autorização para ter hábitos de todo o Brasil. Então eu tomo meu chimarrão aqui em Brasília. De manhã quentinho, de tarde friinho e vou firme. Oh, não. Tem que ser sempre quente. Muito quente. Tá quente aqui. Tem que ser quente. Vamos começar pelo começo, então. Eu já morei fora do país, não trabalhava, talvez num trabalho regular. Eu fiquei morando 2 anos e meio nos Estados Unidos como au pair. Au pair. Que nada mais é que nanny, né? Você vai lá, você mora com a família, você estuda e você faz um trabalho de babá. Mas é um programa de aprendizado também, né? De interculturalidade. Sim. Tenho algumas amigas que passaram por isso, sim, e foi muito legal pra esse crescimento e pra despertar essa paixão também, né? Que deve ter despertado em você. Exatamente. Eu fiquei 2 anos e meio lá. Primeiro que eu tinha essa ideia de que viajar, nossa, era super caro, é só pra quem é super rico. Eu vou conseguir depois que eu me aposentar e tudo assim foi acontecendo muito rápido. Depois que eu voltei pro Brasil, o bichinho da viagem, né, me pegou de jeito. Eu falei, não, eu quero sair, eu quero viajar
viajar de novo, eu quero ter outras experiências, mas no fundo, eu sempre tive um desejo missionário, mas missão tradicional, às vezes, ao mesmo tempo, parecia ser algo muito distante da minha realidade. Mas enfim, Covid começou, planos foram parados, voltei a trabalhar no meu trabalho regular no Brasil, mas eu ainda estava pensando em fazer um intercâmbio. Foi então que eu comecei a procurar opções de como eu poderia sair para fora do país, trabalhando na minha área ou não. Pensei em fazer au pair na Holanda, pela facilidade de visitar os países da Europa e tudo mais, mas não estava dando certo. Eu entrei, paguei, fiz o meu perfil, tudo certinho. Passaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses e nada tinha acontecido. Assim, falei, Deus, será que é isso mesmo que é pra eu fazer? Será que é pra eu sair do país de novo? Eu não tô entendendo. O plano pra Holanda era pra ensinar inglês também? Não, era pra au pair também. Decidi, então, seguir o conselho dessa pessoa e fiquei pesquisando um pouquinho mais sobre uma organização que se chama IASEC. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, tinha essa organização na minha faculdade, mas eu não me envolvi muito na época. Qual que é a ideia deles? Depois da Segunda Guerra Mundial, eles criaram essa organização com o intuito de promover intercâmbio entre culturas e países diferentes para que, de alguma forma, isso precavesse uma terceira guerra mundial. Que gerasse uma certa empatia entre os países, né? Exatamente. Então, dentro dessa organização, eles têm vários programas. Você pode ir como voluntário, você pode ir como trabalho, que é o meu caso, ou você pode fazer um internship. Então, eu analisei todas as possibilidades. Na época, não eram muitos países que estavam abertos para o Brasil. Eu lembro que tinha Nicarágua, Turquia e Egito. Eu apliquei para os 3. Para a Turquia não deu certo, porque no final das contas eles não estavam aceitando brasileiros, em função da variante que nós tínhamos do vírus. E eu consegui passar nas 2 vagas, para conseguir aplicar, na verdade, para as 2 vagas, tanto na Nicarágua quanto no Egito. Só que Egito era algo que, assim, eu não pensava de fato que pudesse vir a acontecer. Então eu foquei na Nicarágua. Assim, até comecei a tentar aprender um espanholzinho ali para me sair bem na entrevista. Acabou que eu fiz a primeira entrevista e eles ficaram contentes em me conhecer e tudo mais. E eles me falaram, bom, a gente tem 24 horas para te dar uma devolutiva sobre a sua entrevista, se você vai passar para as próximas etapas ou não. Nesse meio termo, a galera do Egito me pediu para que eu fizesse um vídeo me apresentando, contando um pouquinho das minhas experiências e tudo mais. Fiz esse vídeo, mandei. No mesmo dia, eles me pediram uma entrevista. Nós marcamos a entrevista para o sábado de manhã. Me passaram o material, eu deveria preparar uma aula demonstrativa e fazer essa que seria a primeira etapa do processo. Fiz, saí daquela entrevista muito chateada, porque, assim, eu acho que eu nunca dei uma aula tão ruim na minha vida. Eu tava muito nervosa, eu estava colapsando. Uau. Assim, eles tiveram problemas com a internet, a galera aqui do Egito, e quando abriu, assim, o Skype, era uma muçulmana, então ela tava, né, o choque cultural já começou ali, né, no primeiro contato, assim, ela toda coberta, muito simpática, muito querida. Fizemos a aula, ela me deu algumas devolutivas da aula que, assim, não foram tão positivas, e eu saí da entrevista super desmotivada. Eu falei, mãe, não vai rolar, não vai dar certo, eu vou assistir um filme, porque foi, assim, uma semana muito intensa com as entrevistas. Eu falei, não vai dar certo mesmo, então eu vou lá assistir meu filme, vou descansar, porque é sábado à tarde. Ela falou, não, filha, às vezes é nesse exato momento que as coisas dão certo. Uau. Eu falei, tá bom, né, que bom, minha mãe, né, dando aquela força de mãe, né? Otimista, né? Né? Otimista por fora e por dentro. Graças a Deus minha filha não vai embora de novo. Nossa, esse sentimento, com certeza. Estava eu vendo o meu filminho quando recebo uma mensagem do pessoal aqui da IASEC do Egito. Falei, pronto, olha só, vamos mandar dizendo que eu não passei, obrigada pela participação. Aí
li a mensagem e falava o seguinte: você foi aprovada, eles querem fechar com você. Caramba. Falei, como assim eles querem fechar comigo? Eu não tô entendendo. Você já pode marcar a sua passagem. Como assim marcar passagem? No final das contas, o processo deveria ter 3 etapas. Eles me aceitaram na primeira etapa. Caramba, na aula desastrosa. Exatamente. Quando isso aconteceu, eu fiquei assim, meu Deus, será? É isso mesmo que tá acontecendo? É pra lá que eu tenho que ir? E aí eles me falaram assim, bom, você tem 24 horas pra decidir se você quer essa oportunidade ou não. Você não tem que decidir se você vai comprar pão na padaria ou não, né? Exatamente. Exatamente. Mas por outro lado, ela tinha se inscrito, né? Então, mais ou menos, ela já tava com viés de aceitar. Ela tinha feito o processo, ela já tinha pensado no assunto. Agora era 24 horas pra criar coragem ou desistir. Uau. Esse é o momento que você quer que o dia tenha, assim, 36, 44, 52 horas, né? Mas não 24. Aí eu movimentei toda uma galera, liguei pros meus amigos, falei com pastores, eu falei, gente, eu preciso de força-tarefa orando a respeito disso, porque eu preciso entender se isso é direcionamento ou não. Final das contas, depois de muita oração, conversa com os meus pais e tudo mais, eu decidi aceitar a proposta. Mandei mensagem, falei, então, vamos lá, vamos fechar. Maio vou embarcar e tô chegando pra enfrentar esse verão horrível aqui do Egito. Vamos ser sinceros, vamos combinar. Vamos ser sinceros que hoje tá bom. Hoje tá 37, então assim, hoje dá pra viver. Tá hoje ameno, dá pra né? viver aqui. Nossa. Viu, mas espera aí. Quando é que foi essa ligação? Foi em março. Pra você estar aí em maio. Então você teve 2 meses, talvez nem 2 meses completos, pra correr atrás de tudo que precisava pra estar aí. Exatamente, menos de 2 meses. E visto pra estudo, permanência, foi uma burocracia visto mais... de trabalho. Simples. É trabalho, né? É. Verdade. Assim, aconteceram alguns probleminhas durante esse pedido do visto. Por quê? A IASEC, ela é composta por voluntários. Então acontece que eles têm uma rotatividade muito grande. E às vezes as pessoas que trabalham não têm muita experiência. Sim. Então acabou que muitas informações foram se perdendo. Eu tive que entrar em contato muitas vezes com o consulado. Eles me falavam uma informação, o consulado falava outra. Quem já estava aqui me falava uma outra informação. Então, assim, foi complicado. Eu não tirei um visto de trabalho. É um visto que eles fazem para a IASEC, o consulado sabe disso. Eles emitem um visto de 6 meses e aí depois, quando você chega aqui, você tem a possibilidade de renovar. Inclusive, a gente consegue renovar para ficar aqui até 2 anos. Mas no Brasil, a gente pega o visto de 6 meses. Agora foi interessante que logo depois dessa decisão aí, é que a gente começou a conversar. A Marina e eu. Nesses 2 meses aí pra correr atrás de tudo. Nesses 2 meses a gente começou a conversar e pra trazer um pouquinho da Tente nessa caminhada da Marina, porque eu achei que foi bem interessante a chegada da Marina na Tente, a gente apoiou ela nesse caminho pré-viagem no que a gente pôde. E a gente não sabia exatamente o que ela precisava, nem ela sabia exatamente o que ela precisava. O que a gente fez foi conversar com a igreja dela, que isso aí daria uma conversa enorme, um podcast inteiro sobre efeitos da pandemia sobre igrejas locais e tudo mais, mas fato é que a igreja que enviou a Marina foi a igreja que ela frequentou nos Estados Unidos. E a Tente dos Estados Unidos fez contato com o pastor lá e teve reuniões lá, e a Marina foi enviada no culto online, como todos os cultos têm sido online aí desde o começo da pandemia. Nós também fomos enviados no culto online. Aquele sonho, né, da igreja toda orando em volta de você e tal. Com as mãos e tal, né? Não uma rolou. Pena. Mas a Marina foi enviada por essa igreja lá dos Estados Unidos e a nossa ajuda chegou ao ponto da gente precisar pedir para um voluntário da Tente. A Marina mandou os documentos para casa dele, ele pegou os documentos e foi entregar no consulado do Egito, que o consulado não aceitava documento, e a embaixada de Brasília tava, não lembro, era impressora estragada, não imprimia visto. Isso, é o que imprimia o visto, tava estragado. A máquina de imprimir visto, impressora
especial não funcionava na embaixada aqui em Brasília. Uau. Então tinha que ser no consulado do Rio. Aí chamamos um voluntário, ela mandou os documentos, o voluntário foi lá, ajudou a gente, ajudou ela a entregar tudo lá no consulado, e depois o consulado mandou pra ela. Era um tal de vai dar certo, não vai, a passagem tá chegando o dia, não tá. Era uma tensão, Exato. tipo, nos últimos dias tinha muita coisa pra dar certo e Deus fez esse monte de coisa dar certo e a Marina chegou, né? Chegou no Egito. Sim. E eu queria aproveitar os próximos minutos pra falar dessa chegada, porque foi, assim, bem bacana e bem traumática, né? Teve choque cultural. Marina tá morando em hostel. Não sei se é no mesmo desde que chegou. Eu acho que não, né? Não, Gustavo, esse é meu quinto já. Aí, ó. Nossa vida. Como é que foi a chegada? E conta pra gente um pouquinho aí do país, da cidade. Sim. Queremos saber também do trabalho, como é que funcionou. Mas, ó, o resumo bem bacana é que ela foi com visto autorizado, foi pra trabalhar, recebe o salário dela, jornada de trabalho, tudo certinho e vai ter um fim. É começo, meio e fim. Esse fim pode estender um pouquinho, mas tem limites. Mas conta pra gente a experiência de chegar na África aí. Então, foi, assim, uma viagem, obviamente, é uma viagem longa, então é super cansativo. No dia que eu cheguei aqui, os brasileiros, mexicanos e indianos precisavam fazer o PCR de novo. Então eu fiz de novo quando eu cheguei aqui no aeroporto do Cairo. Nos seguraram por muito tempo lá e graças a Deus que tinha um grupo muito grande de brasileiros. Nós estávamos talvez em 25 pessoas, então... Uau. Todos do seu contrato, não? Não, No voo. eles estavam todos para viajar, passear. Eu que tava aqui no Laie só. Galera fazendo turismo na pandemia. É isso aí. Cara. O mundo gira, gente. A gente é que fica em casa. O mundo tá girando. Quando eu saí do aeroporto, aquele calor, assim, né? Aquela brisa quente, assim, já invade muitas pessoas chamando pra táxi, né? A questão da língua. E eu lembro exatamente do momento que eu estava com as minhas malas saindo do aeroporto. Eu vi um policial, eu achei que aquela era a saída, e eu fui pra lá e não era a saída. E ele falou em árabe comigo alguma coisa que eu não sei, talvez essa não é a saída, talvez foi isso que ele falou. Não sei. Tomara que tenha sido isso, né? Aí eu falei assim, meu Deus, eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Acho que já começou ali, assim, na saída do aeroporto. Mas eu acho que a chegada no hostel foi, assim, um pouquinho traumatizante, porque, assim, o visual é diferente, é uma cidade antiga, assim, os prédios, especialmente aqui na região do centro, são bem danificados. Agora eu já tô acostumada, agora tá tudo certo. Mas no início, eu falei, meu Deus, se eu entrar nesse elevador, vai quebrar, vai cair. Então, assim, o primeiro choque foi o visual, assim, né? Você tá no Cairo, né? Na capital do Egito. Isso, no centro, que é a região, assim, talvez mais velha, digamos assim, do Cairo, né? E eu lembro que eu cheguei aqui na terça-feira, na sexta ou no sábado, eu tive a minha primeira reunião do Go Together. E eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa reunião aqui? Eu não posso falar nada, eu não posso... eu vou fazer mímica pra câmera, como é que faz? E era uma reunião em inglês, né? Isso, exatamente, era uma reunião em português inglês. Você deve ficar mais tranquila de conversar aí, que ninguém tá te entendendo, né? Exatamente, então tá tudo certo. Por que foi essa crise? Porque você estaria no meio de outras pessoas que ouviriam sua conversa, porque o hostel é essa coisa coletiva, né? Exatamente. Como já foi falado, o meu tempo de preparação não foi muito grande, então eu tinha muitas incertezas de como me comportar, do que falar, do que trazer, como agir. Então, assim, pra mim, a sensação que eu tinha era de que eu estava sendo observada a todo momento e que se eu, sei lá, falasse qualquer coisa... É um país majoritariamente muçulmano, né? Sim. E a gente fica com aquelas crises, né? O quão fechado ele é, existem histórias relacionadas ao Egito. Será que onde eu vou, pessoas se comportam dessa maneira? Você ainda não sabia, né? Você estava descobrindo, né? Sim. Então essa foi a crise, entendi. Mas assim, foi ok, a gente fez a reunião, foi tudo certo. Graças a Deus, tinham 2 brasileiras no hostel, então elas me mostraram, me levaram no mercado, me levaram pra comer, me mostraram algumas coisas na redondeza, então assim, eu não estava sozinha. Mas 2 que você não conhecia, que você conheceu aí. Exatamente, conheci aqui. Brasileiro rola isso, né, cara? Encontra no exterior, parece que é da família, né? Exatamente. Inclusive, moramos todos os 5 hostels que a gente passou, nós juntas, nós 3 juntas. Essa coisa, especialmente pra mulher, de você chegar num país como o
Egito e você ter essa primeira visão das mulheres todas cobertas, né? Muitas até, inclusive, assim, só o olhinho de fora, às vezes até tem uma telinha, não é nem só o buraquinho ali que fica o olho de fora, tem até uma telinha olho, em cima. Né? Não vê nem o olho. Então, assim, no início é bem complicado. Também tem essa questão que os homens acabam chamando, falando. Toda hora que a gente sai na rua, eles percebem que você é estrangeira e, de qualquer forma, eles acham que eles têm algum tipo de liberdade para serem inconvenientes com você. Uau! Então, isso, de tudo o que aconteceu relacionado à cultura, eu acho que, pra mim, foi a pior coisa. Mas com as mulheres que estão cobertas, eles não mexem, digamos assim, que usam os trajes. Eles vão mexer com as estrangeiras. Exatamente. Tá. Depois, eu já tive muitas conversas com egípcios ou até muçulmanos de uma forma geral a respeito disso, e pra eles, a noção que eles têm de respeito é você estar coberta. A partir do momento que você não se cobre, você não exige respeito de você mesmo. Uau. Então, essa é a ideia. Mas, bom, isso explica um monte de coisa, né? Ajuda a entender bastante. É claro que é o choque de culturas. O respeito pela cultura do outro tem que acontecer da mesma forma. Mas é no choque da cultura. Você tá dentro, imersa na cultura deles, e você tá usando um código sociocultural que diz algo diferente. Agora, nem todo egípcio é muçulmano. As egípcias não muçulmanas se cobrem também para evitar confusão? Sim. Olha o que só. eles falam é que quem não é muçulmano, na verdade, quem não é muçulmano é cristão aqui, né? A maioria dos cristãos aqui, eles são coptas. Só que, o que acontece? Mesmo se você for numa loja comprar roupa, você não vai encontrar uma roupa, talvez uma regata, ou uma roupa que seja mais aberta. Então, isso já é algo que vem da cultura mesmo deles. Não que você não consiga encontrar, mas é mais difícil. Então, as mulheres que não são muçulmanas, ou até mesmo existem algumas muçulmanas que elas são mais liberais, digamos assim, e elas não cobrem o cabelo. Elas vão usar roupas mais longas e tudo mais, mas elas não cobrem o cabelo. Então, pelo que dá pra ver, tá levantando uma nova... Tem gente passando. Tem gente passando. Galera, a Marina está no hostel, e ela tá no meio de todo mundo. As pessoas passam, então vocês vão ouvir conversas ao fundo, normal, tá? Muito legal. Parece que ela tá gravando na cafeteria. Nossa, vamos pensar que é assim que é melhor, viu? Pelas conversas que eu venho tendo, é essa noção que parece, né? Que tá se levantando talvez uma geração nova, e aí as mulheres estão... Claro, as famílias que são mais liberais permitem que elas não usem o hijab, né? Que é o véu. Mas, no modo geral, sim, você não vai ver nenhuma egípcia, por exemplo, usando shorts na rua. Se você vê alguém usando shorts, é estrangeiro. É estrangeiro. É igual o chinelo de dedo aqui na Espanha. Você sair de chinelo de dedo na rua. E é muito difícil pra gente brasileiro descer pra comprar um pão e ter que colocar meia e tênis, sabe? Nossa, então eu vou de chinelo de dedo, assim, mas claramente eu sou o estrangeiro andando na rua de chinelo de dedo, que eles não saem de chinelo de dedo de casa. Uma coisa pra deixar clara aqui é que a Marina está há 4 meses no Egito, então ela tá passando a impressão dela desses 4 meses, né? Não é necessariamente como é a realidade de todo o Egito, nem nada. Você tá dentro de uma realidade muito específica, vivendo no centro da cidade, se relacionando com estrangeiros e com os egípcios que estão perto de você, né? Então essas são as suas impressões, que não são necessariamente a regra. Mas é bem interessante saber como nesses 4 meses você já pôde perceber, né, essas grandes diferenças, principalmente com relação à mulher, né? Como você disse, deve ser algo bem especial, né? Porque o tratamento é diferenciado. Agora, a Marina trabalhando como professora no Egito, aulas ao vivo, é uma mulher tomando iniciativa e trabalhando e seguindo à frente ali daquele grupo. Funciona bem? Funciona bem. Como que funciona lá no seu trabalho? Então, muitas mulheres trabalham aqui. Eu acho que isso também foi algo que me chocou, porque eu não achei que eu veria tantas mulheres trabalhando. Então, por exemplo, você vai em uma loja de roupa, talvez uma cafeteria, você vai ver mulheres trabalhando. Não é que elas não podem, elas dirigem. O Egito tem muitas vantagens, se você for comparar com alguns outros países aqui da África.
África, então elas têm algum tipo de liberdade maior do que em alguns outros países. Com relação à educação, você vai ver muitas professoras, inclusive a escola que eu trabalho, eu sou a única estrangeira na escola, né? Mas tem cristãos, tem muçulmanos, tem uma brasileira e tem alguns professores também. Eles são a minoria, são. E eu lembro que quando eu cheguei, um dos professores que acho que ele não tá mais na escola, inclusive, ele tava, de certa forma, reclamando porque ele estava dando aula para crianças e que dar aula para crianças era um trabalho feminino. Isso me chocou muito, assim. Eu lembro que eu tive uma breve conversa com ele falando, poxa, no Brasil não é assim, a gente não vê dessa forma, né? É diferente. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é super requisitado, ele é um professor, ele é um pedagogo e todas as pessoas na escola querem que os filhos estudem com ele. Ele é homem, né? Ele não é gay, talvez se esse for o problema, né? Que eu entendi que era isso que ele estava querendo passar. E é ok, eu acho que é um trabalho maravilhoso, é um trabalho lindo, que quem faz é super nobre, tanto assim. Quanto, né? Mas é a questão cultural, né? Deles, de acharem que perde um pouco a masculinidade da aula para criança, talvez. Mas eu tenho refletido muito sobre isso. Até comecei a ler um livro sobre esse assunto. As crianças, homens, precisam de referências masculinas também. Então, na escola, na igreja, nos esportes, os meninos precisam ter homens do lado, não necessariamente só homens, mas ter só mulheres é um problema. Da mesma forma que as meninas também precisam ter referências masculinas e femininas. Acho que os extremos aí talvez tenham problemas, mas é muito importante que os meninos cresçam com referências masculinas, as meninas cresçam com referências femininas, sem excluir o outro. Agora, isso, no meu ponto de vista da cultura brasileira, ocidental, né? Chega aí no Egito, muda tudo. Muda tudo. Mas, assim, na minha escola tem muita reunião com pais. Na minha escola do Brasil, nós tínhamos talvez umas 2 vezes por semestre. Aqui não, aqui todo mês nós temos 3 reuniões com os pais. Caramba! E eles vêm, eles comparecem, eles perguntam. E eu acho essa interação muito legal. É claro, geralmente eu tenho que ter um tradutor junto, porque eu não falo árabe e poucos falam inglês. Mas eu senti que no início eles tinham uma barreira, assim. Poxa vida, meu filho não vai entender ela. Por mais que eles falem que eu tenha semelhança egípcia, e muitos chegam e falam em árabe comigo porque eles acham que eu sou egípcia, tem essa coisa do diferente, é de outra cultura, vem do Brasil, então, poxa vida, como é que, né, meu filho, minha filha vai ficar... O que ela vai trazer de bagagem? Exatamente. Porque esse fato que você disse que você é a única estrangeira, né, chama bastante atenção, né? Chama. Mas é uma escola com todas as disciplinas ou uma escola de inglês? Não, é uma escola de inglês. Escola de inglês, Você dá aula para crianças e adultos? Eu dou aula para crianças, adolescentes, adultos, todas as idades. Ao vivo? Todas as idades. Sempre aulas ao vivo e presencialmente. Presencialmente. Bom, Marina, agora conta pra gente aí como que é o Egito. A gente tem um Egito idílico na cabeça, né? Que você vai passear e vai ver as pirâmides, vai andar de camelo. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi a foto da outra perspectiva das pirâmides, né? Que você só olha quando você vê as pirâmides e o deserto lá atrás. Mas se você tira uma foto a partir do deserto, é uma cidade gigante na frente, né? Exatamente. Você teve já a oportunidade de conhecer um pouco, viajar aí por perto, não sei, como é que é o Rio Nilo, como é que é o trânsito, como que funciona a cidade? Fui entendendo as coisas aos poucos, porque eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma vontade louca de ser professora de história em função do Egito, porque eu amava a história do Egito, eu queria vir pra cá e tudo mais. Isso foi um ponto, assim, muito importante para eu entender que essa era a vontade de Deus, porque quando eu voltei em alguns flashbacks na minha vida, eu percebi que vários pontos me levavam ou me traziam
pra cá. Embora você não tivesse dado conta na época da entrevista, Exatamente. como uma segunda opção só, depois você conectou. Sim, sempre quis vir pra África. A história sempre me chamou muita atenção, as músicas, a questão das pirâmides, a história. Então, foi algo que eu falei, Deus, o Senhor não coloca nada da nossa vida que seja em vão. Então, o fato, pessoalmente, de eu gostar de viajar, experimentar coisas novas, ser aberta pra cultura, pra comida, pra tudo, me permitiu estar vivendo aqui hoje. E uma coisa que, por mais que eu pesquisasse, quando eu cheguei aqui foi um choque, é que, poxa vida, o Egito é mais do que só as pirâmides. E isso é tão óbvio, mas é tão estranho ao mesmo tempo. E eu ainda não fui nas pirâmides. Vocês acreditam? Eu estou há 4 meses e eu ainda não fui. Mas é aquela coisa, né? Como você tem bastante tempo, você vai deixando. Uma hora vai surgir a oportunidade, né? Eu já vi de longe, porque aqui tem vários rooftops perto das pirâmides pra você ir, tomar um cafezinho. Então, eu já fui, é muito bonito. Mas Cairo é uma cidade muito legal. Tem muitos museus. Eu sou apaixonada por museu. Talvez eu vá hoje no Museu Novo. Assim espero. O que os europeus e americanos não roubaram ainda continua aí, Ainda continuam aqui, exatamente. E tenho informações de fontes seguras de que estão construindo um museu ainda maior do que os 2 que eles têm aqui, que eles ainda não conseguiram mostrar todas as coisas. Então, uau, que impressionante. tem coisa nova chegando no Egito nos próximos anos, galera. Eu me lembrei que tanto em Madrid quanto em Paris tem elementos do Egito que estão lá em praça pública. Coisas que vieram do... Mas eu fui para uma cidade que se chama Dahab. É maravilhoso, uma água maravilhosa do Mar Vermelho. Aí você olha assim, o Mar Vermelho lindo na tua frente, você vira as costas, você consegue ver a região do Sinai. Aquele momento foi um dos melhores para mim aqui no Egito, porque assim, são muitas coisas, são coisas que a gente lê na Bíblia, são coisas que você... Assim, eu nunca pensei que eu poderia, por exemplo, escalar o Monte Sinai. E eu fiz isso e foi maravilhoso. Olha só. Foi maravilhoso. Eu nunca tinha pensado nisso. Muito legal. Assim, foram 4 horas e pouco subindo à noite, porque é muito quente, né? Nós saímos 00:30, a gente chegou 4 e pouco da manhã no topo. Vimos o nascer do sol, que foi um momento, assim, incrível. Inclusive, eu lembro que antes de subir, eu tava assim, Deus, eu quero um momento super especial. Eu não sei, faz alguma coisa aí que seja diferente aqui no Monte Sinai, né? E eu tenho muito medo de altura. Muito medo de altura. E chega no momento, assim, na última parte, quando tá indo pro topo mesmo, é muito alto, tá escuro, você não sabe onde tá pisando. E eu tive uma crise de ansiedade em função da altura. E aí eu consegui me acalmar, consegui, né, subir, chegar lá em cima. E eu fui numa pedra específica e eu tive coragem o suficiente de chegar e tirar uma foto linda na pontinha da pedra no Monte Sinai. No momento que eu estava lá, eu senti assim, ó, filha, sou eu que tô te dando a coragem pra você chegar aí no lugar que você tá, porque antes você não chegaria. Ah, que legal. E essa foto assim, tá no seu Instagram, alguma coisa assim pra gente ver? Eu não postei as coisas ainda. É que assim, foi tanta emoção e eu confesso que eu não tirei muitas fotos, porque eu falei, ou eu tiro foto ou eu aproveito esse momento único. Então, eu tirei algumas fotos, mas não muitas. Então assim, o Egito proporciona muitas coisas. Eu fui semana passada numa praia que é incrível, se chama Marina. Não sei se é incrível porque tem o mesmo nome que eu ou o quê, né? Mas é uma praia linda e ela não é turística. É uma praia fechada, é tipo como se fosse um condomínio, então a maioria das pessoas que vai lá são egípcios. E eu tive a oportunidade de ir, achei muito, muito legal. Inclusive a praia vai fechar, porque fecha no inverno e tá chegando muito frio, inverno, né? Graças a Deus, sim. Então vai fechar. Mas essa praia onde? No Mediterrâneo, no Mar Vermelho ou no Rio? Essa praia não é Mar Vermelho, é Mediterrâneo. E o Rio Nilo? Assim, no início não, é até agora. Toda vez que eu vejo o Nilo, eu penso, poxa vida, eu tô vendo o Nilo, né? Que doido isso. Mas é muito bonito, muito bonito. Tem algumas partes que, infelizmente, é sujo, poluído e tudo mais, mas é muito legal. Eles têm como se fossem uns mini cruzeiros. Então você pode ir, você pode jantar, tem música, tem dançarinas do ventre, enfim, aquela coisa toda, né? Que
que você pode aproveitar. Tem um barco que se chama feluca. Como é que funciona? Você chega lá e você fala, eu quero alugar uma feluca. Então, se você quiser, por exemplo, fazer um aniversário, ou se você só quiser reunir com seus amigos, você pode levar comida, você pode levar qualquer coisa que você quiser. Você entra no barquinho, você toca a sua música, você anda pelo Rio Nilo, e tem uma experiência muito legal, e é super barato, inclusive. Então, o pessoal da IASEC faz muito isso, porque eles fazem isso como uma forma de você conseguir conhecer todas as pessoas que estão aqui, porque são muitos intercambistas de vários países diferentes que estão aqui pela IASEC. Então, eles fazem isso como uma forma para a gente poder conhecer, né, as outras culturas também. E a IASEC não é só com inglês ou cursos de idiomas, tem profissão de tudo que é jeito. Não, absolutamente tudo que você possa pensar relacionado a trabalho. Uau! Muito legal. E todo mundo ou alguns países específicos? No momento, tem muitos tunisianos e turcos, mas pelo que eles falaram, é meio que por estação, assim. Então, 45 dias atrás, era o verão na Europa e tudo mais, então tinha muito europeu. Tá. Agora que a galera já tá voltando pra escola e tudo mais, não tem tanto europeu, tem mais tunisianos e turcos. Porque nem todo mundo fica um prazo tão grande quanto você. Não. Às vezes é um projeto bem curto. Geralmente as pessoas ficam 45 dias. Entendi. E é engraçado que brasileiro não fica menos do que 6 meses. É padrão. Que legal. Menos do que 6 meses brasileiro não fica. Mas assim, tem gente de várias partes do mundo que pode se candidatar, né, por estação. Mas pra que países a IASEC manda as pessoas, além do Egito? Todos os países. Eles tentam alcançar o máximo de países que eles conseguem. Misturar todo mundo, né? Essa é a essência Misturar deles. todo mundo. Essa é a ideia. Que legal. Isso é muito bacana, porque a gente acaba tendo uma deixa muito grande nessa questão de você estar em outro país, aproveitar uma cultura, conhecer pessoas novas, as pessoas querem ter experiências novas. E aproveitando isso, eu convidei algumas pessoas e elas acabaram indo à igreja comigo. Então, você acaba tendo essa... Uma ponte, né? Exatamente, essa ponte que você consegue fazer com que as pessoas aproveitem essa experiência diferente de estar junto, né? Então, foi muito, muito legal. Olha, vem aqui, você quer conhecer a cultura? Tem que conhecer a cultura cristã do Egito também, né? Você falou que chamou gente pra ir à igreja. Você tem ido a uma igreja regularmente aí ou visitado várias? Como é que é isso? Que igreja é essa, né? Que igreja é essa? Tem uma igreja presbiteriana aqui no Cairo e ela é bastante grande. Então, tem muita gente que vai. Muita gente mesmo. Eu achei maravilhoso, mas o culto é em árabe. Tem tradução em inglês? Tem tradução em inglês. Só que o povo árabe é um povo assim que fala muito alto, que ouve tudo muito alto. Então acaba que você não entende direito o que está acontecendo, mesmo com a tradução em inglês, porque é muito alto o som da igreja. Então acaba que, por mais eu sempre sento assim bem atrás, mas não ajuda muito. Olha. É uma experiência muito legal. Eu já fui algumas vezes nessa igreja e é bem legal. Mais frequentemente eu vou numa igreja internacional. Essa igreja internacional, ela não é no centro, ela fica... Que assim, tem bairros aqui no Cairo que são bairros, talvez eu possa dizer, mais para estrangeiros. Então, você não vai atrair tantos olhares, digamos assim, quando você vai para esses bairros. Tem muitas coisas, por exemplo, as pessoas não se cobrem tanto, você vai ver lojas um pouquinho diferentes. Então, assim, é uma cultura mais estrangeira mesmo. E aí tem uma igreja internacional num desses bairros. E é muito legal, porque lá, de fato, tem gente de toda parte do mundo. É muito legal, é um culto muito bacana, eles têm um louvor muito legal, eles têm vários programas, pequenos grupos, eles têm uma vibe muito legal, assim, de fazer você sentir parte da comunidade, isso é muito importante. Conheci muitos brasileiros lá? E o tamanho dessas igrejas, pra gente ter uma noção, assim, quantas pessoas participam dessas celebrações? Dessa igreja presbiteriana, que seria uma igreja egípcia, né, eu acho que aquele dia no culto deveria ter talvez umas 200 e poucas pessoas. Uau, é grande. Não, extremamente grande. É uma igreja... Eu fiquei, assim, muito espantada. Muito espantada pelo tanto e pelo tamanho da igreja, que é gigantesca. Essa igreja internacional, ela é um pouquinho menor, mas ela não tinha menos do que 100 e poucas pessoas, com certeza. E essa igreja copta, cristã copta, que é a mais comum e presente no Egito, o que você já conheceu dela? As igrejas copta, elas são muito comuns, assim como as mesquitas, né? Então, por exemplo,
exemplo, não é raro você ver uma mesquita e uma igreja copta ou uma igreja cristã, uma do lado da outra. Literalmente só tendo a rua dividindo. E ela tem uma arquitetura clássica também, assim como as mesquitas? Sim, as mesquitas elas são praticamente todas iguais, né? As igrejas cristãs também, e elas deixam muito evidente a cruz e o sino. Eu nunca ouvi nenhuma igreja cristã tocando algum tipo de música, ou batendo sino, ou fazendo qualquer coisa do tipo. A mesquita, sim, pelo menos 5 vezes ao dia, fazem o chamado para oração. No início, assim, a gente tomava muito susto, porque do nada é aquele som, assim, super alto do teu lado. Você fica, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Tá tocando trombeta, Senhor, tá na hora de subir? Mas agora já tô acostumada, né? Já tô buscando meu tapetinho, né? Quase, né? A primeira chamada é bem de manhã, né? Às 6 horas. Sim, é bem cedinho, mas tem antes também. Não é um horário fixo, depende muito de quando o sol vai nascer e se pôr, né? Então, por exemplo, 3h45 da manhã tocou o chamado para oração. Uau! Então tem uma chamada ali entre 13h30 e 4h30, né? Que você sabe que você talvez possa acordar aí durante esse tempo. Uau! Mas no Ramadã é mais frequente. Você pegou o Ramadã, inclusive, né? Peguei o finalzinho do Ramadã. Tá. E a galera, assim, tava numa loucura. Nossa, não dava pra sair na rua. Era muita gente na rua. Muita gente na rua. Foi legal. Eu peguei os últimos 3 ou 4 dias, quando eles estavam se preparando para as festividades, né? Mas as meninas que ficaram aqui durante o tempo do Ramadã, elas falaram que, assim, foi tenso, porque como o ambiente é quente, mesmo no inverno, as pessoas não comem, elas não tomam nem água. Então, elas falaram que elas viram muitas brigas na rua, porque é muito comum a gente ver briga aqui na rua no Egito. Muito comum. Obviamente, as pessoas ficam rabugentas, porque estão com fome. Estão com fome, não estão com sede, não pode comer, não pode isso, não pode aquilo. Então, assim, os restaurantes não abrem, as pessoas não saem na rua, param de trabalhar antes e tudo mais. Então, assim, muda bastante a rotina. Confesso que, assim, eu estou curiosa para viver o Ramadã aqui. É um tempo que é difícil, assim como nós sabemos, né? Mas é uma experiência também que a gente consegue ter um pouquinho de abertura para falar algumas coisas com muçulmanos a respeito de tradições e religião. A gente foi pros muçulmanos, mas ainda não tô satisfeito com a resposta sobre a igreja copta. Né? Você falou da estrutura, do prédio e tal, mas os cristãos, como são? Eu percebo a igreja copta bastante semelhante com a igreja católica, assim. Eu tive a oportunidade de visitar a Cave Church, que é uma igreja que fica num bairro copta. Esse bairro, infelizmente, é o bairro mais pobre aqui do Cairo, e ele fica, para você chegar nessa igreja, que fica no topo de uma montanha, você tem que passar pela cidade do lixo. Quem trabalha na cidade do lixo são os cristãos. Então, os cristãos, às vezes, têm dificuldades em arrumar um trabalho ou precisam trabalhar muito mais para conseguirem sobreviver. Então, essa cidade do lixo, ela é composta por cristãos, na sua maioria, coptas. Então, eles frequentam a igreja, eles têm o service deles lá, acho que é 1 ou 2 vezes por semana. No momento, não está tendo em função do Covid, mas eu fui num complexo religioso. Esse complexo religioso tem uma mesquita, tem uma igreja copta, tem uma igreja judia e tem mais uma outra que eu não lembro. E uma coisa que eu achei, assim, fantástico foi que eles construíram essa outra igreja num lugar que eles falam que Jesus, Maria e José se refugiaram no Egito. Eles falam que esse seria o lugar que eles ficaram refugiados. Se chama Hanging Church. Eu, muito curiosa, como sempre, queria saber várias informações, e aí eles conseguiram encontrar uma pessoa que ficava como se fosse um guia, digamos assim, da igreja. Junto comigo tinham vários muçulmanos e várias pessoas de outras religiões. E aí foi fantástico, porque assim, o cara simplesmente explicou de cabo a rabo a Bíblia, o plano de salvação para todos que estavam ali, assim. Uau. Então foi muito legal. Inclusive, muitos muçulmanos estavam visitando essa igreja. É um ponto turístico. Então tem muitas pessoas que vão. Que interessante. E ele aproveita para
pregar ali, tacar né? Evangelho. Ali. Então foi muito legal, assim. Então essas experiências, tanto de ter igrejas ou ter contato com cristãos aqui, era uma coisa que eu não achei que seria na proporção que está sendo. Uma coisa é que todo mundo é muito bem identificado aqui. Então, o muçulmano, ele vai se vestir diferente, ele vai, independentemente de onde ele estiver, ele vai parar no meio da rua, trabalhando, vai fazer a sua oração com o seu tapetinho. E os cristãos, os coptas, eles têm uma tatuagem no pulso. Quando eles completam 1 aninho de idade, alguma coisa assim, é muito bebê, eles fazem essa cruz. Ela é uma cruz copta, ela é diferente, né, da cruz que nós usamos, digamos assim, né? A representação da cruz, ela é um pouquinho diferente, mas todos eles têm. Então eles estão identificados de alguma forma. Que tem as 4 pontas do mesmo tamanho, isso, como se fosse uma setinha, um quadradinho. Né? Isso, como se fosse um quadradinho. Eu vi a tatuagem mesmo. Aqui. Isso, então eles têm essa tatuagem e as mulheres, elas geralmente usam alguma coisa que tem a cruz. Ou um colar, ou um brinquinho, ou Jesus escrito na camiseta. Então, assim, tem essa demonstração de alguma forma para dizer, olha, eu sou cristã, eu sou muçulmana. É muito claro, assim, você perceber isso quando você tá andando na rua. E essa divisão, também eu acho que ela é jurídica, né? Eu tive um amigo egípcio e tinha no documento dele, entendeu? Um documento diz qual é a religião, tipo no RG da pessoa. Uau. Quando ele chega para conseguir um emprego, para resolver algum trâmite público, ele apresenta o documento e ali no documento, não só pelo traje, mas o documento já diz qual que é a religião dele e aí dali pra frente ele é tratado de acordo. E os direitos vão mudar, provavelmente, né? Certamente. Sim. Inclusive no bairro que eu trabalho é um bairro cristão. Você tem essa percepção de que talvez não que o bairro seja mais pobre, mas se você comparar com algumas outras áreas aqui no Egito, você vai ver a diferença. Tem muito isso também. Os meus chefes, um deles é cristão e o outro é muçulmano. Assim, na escola, eu nunca, em momento algum, eu tive a sensação de o meu trabalho estar sendo desmerecido por eu ser cristã. Muito pelo contrário. Algumas situações que aconteceram no trabalho me elogiaram de alguma forma. Nossa, a gente quer que você fique com a gente gosta muito do teu caráter e tudo mais. Então, nessas conversas, a gente consegue falar, que bom, porque eu faço como se estivesse fazendo para o meu Deus. Então, eu faço da melhor forma porque é para Ele. É muito bom poder ter essas interações assim, porque agora, depois de 4 meses aqui, eu tô começando a entender, digamos assim, até onde eu consigo ir, como eu tenho que me expressar, a forma que eu consigo falar com coptas, ou com os muçulmanos, ou com aqueles que, de certa forma, não têm uma religião estabelecida. Tá ficando mais fácil de saber o chão que eu tô pisando. E seus planos aí, Marina? São para quanto tempo? Você falou que tem um visto para 6 meses, que provavelmente vai ser renovado. Você pretende ficar mais tempo? Fazer o que nesse tempo? Eu tive muitos altos e baixos. Eu tô numa situação que é um pouquinho complicada. Eu tô morando num hostel. O brasileiro tem esse negócio da limpeza muito forte, que é uma coisa que aqui não é muito assim. Então, assim, a gente sofre muito. Entre os altos e baixos, agora seria o baixo, pelo que eu tô sentindo. Mas, assim, você tem que entender que você não está no Brasil. A realidade aqui é outra. Ou você se adapta e tenta lidar de uma forma diferente, ou você se frustra, chora e volta pro seu país. Então, assim, eu já passei por essa fase de me frustrar, de chorar e de querer voltar? Já, várias vezes. Mesmo. Muitas vezes. Mas agora, as coisas estão começando a se alinhar. Eu tô morando num hostel que é um pouquinho melhor. Eu acabei negociando os meus dias livres que eu não tinha o final de semana. Então, eu acabei negociando e eu tô tendo 3 dias de folga. Quer dizer, vou ter a partir do mês que vem 3 dias de folga. Um deles vai ser o dia que eu vou conseguir ir na igreja, porque a igreja aqui é na sexta-feira. Sexta e sábado é o final de semana aqui. Então a igreja acontece na sexta. Na sexta eu trabalhava. Agora não vou mais trabalhar na sexta, então vou poder frequentar de fato a igreja. E aí eu consegui negociar também o meu salário. Então, assim, é uma coisa que se aprende nesse país, é negociar. É difícil, mas negociam tudo, absolutamente tudo. É muito novo e diferente isso, assim. Você vai comprar, gente, uma fruta, uma banana,
eles negociam pelo preço da banana. Mas por que a necessidade de morar no hostel, assim? É inviável no momento você ter um lugar que você possa viver sozinha? Bom, pensando que tem muitas pessoas da IASEC aqui, tem muitos brasileiros e tudo mais, eles conseguem um preço um pouco menor e você também, de certa forma, consegue ter um círculo social um pouco maior. Eu já vi possibilidades para morar em alguns outros lugares, só que é caro. É que você tá na capital, né? É preço de capital, né? E aí o que acontece? Estrangeiro tem que morar onde? Ou mora no centro, ou mora em alguns outros bairros que são para estrangeiro, que o aluguel é mais caro. Então, todas essas coisas estão impossibilitando para que eu mude para outro lugar. Já estou pensando, sim, porque o meu visto ele vence agora em novembro, mas eu estou pensando em ficar mais 6 meses, né? Antes eu falava assim, Senhor, se o Senhor quer que eu fique mesmo aqui, o Senhor podia mandar um anjo assim na minha frente e dizer, ó, é aqui que eu quero que você fique. Mas algumas coisas têm acontecido, assim, eu tô entendendo que é pra eu ficar e eu acho que só tá faltando um anjo aparecer mesmo, porque o resto tá tudo se encaixando. As meninas brasileiras, a gente tá pensando em alugar um lugar, precisa ter a ajuda de um egípcio, porque tem contrato e tudo mais, e às vezes acaba que, precisa ser alguém de casa ajudando a intermediar, né? Então assim, mas no momento eu estou feliz morando nesse hostel. Então talvez pelo próximo mês eu estarei aqui, porque como eu falei, eu já mudei 5 vezes, eu tô cansada de fazer mudança, e eu preciso ficar aqui um pouquinho mais. Então quem sabe, né? 4 meses. Nossa, muita coisa. É muita coisa. Mas a tendência, assim, né, pelo que a gente tá na mesma fase que você, né? A diferença é que a gente não tá num hostel. Mas estamos nos mesmos 4 meses. E a tendência é, né, pelo que os especialistas em transculturalidade dizem, que esse choque cultural vai amenizando e tal. Nos próximos meses a tendência é que você comece a se sentir mais em casa. Mas é legal conversar com você no meio desse furacão também, para as pessoas entenderem que, assim, existe, né, um vale a se passar, né? Nem tudo são flores, aquela coisa. E quando temos a certeza de que Deus está à frente, está abrindo portas e vai nos ajudar a passar por esse vale, a gente vai com mais tranquilidade, né? Uma coisa que aconteceu, Paulinho, comigo, e eu gostaria muito, muito, muito de compartilhar, é que quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu perdi a minha avó. E foi muito complicado. Você está em outro país e você perder uma pessoa querida da sua família. Minha família foi maravilhosa, me apoiou e tudo mais. E eu lembro que quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, nossa, eu não quero passar por isso de novo. E aconteceu que, mês passado, o meu tio faleceu. Uau. Ele acabou tendo Covid, e aí teve algumas complicações e tudo mais, e não resistiu. E aí, quando aconteceu, eu fiquei assim, meu Deus, nossa, eu tô aqui, tá acontecendo de novo, sabe? Eu fiquei muito impotente, assim, falei, e agora? O que eu faço? Eu volto, eu fico? Foi muito tenso, mas Deus foi tão incrível, que é uma situação que está sendo óbvio, perder alguém que você ama é difícil, mas como Deus usa tudo para a glória dele, isso ficou extremamente claro. O pessoal no meu trabalho se compadeceu muito com a situação, eles ajudaram da melhor forma que eles puderam. Eu fiquei surpresa com o suporte que eles me deram. O meu chefe, junto com uma outra pessoa, foi me visitar do hostel. E durante essas conversas, eu pude falar, olha, é muito doloroso você perder uma pessoa que você ama, mas quanto cristã, ter a certeza de que essa pessoa está com Jesus nesse momento é muito confortante. Então, poder ter esse tipo de conversa com pessoas que a família é muito importante. Para os árabes, no geral, a família é muito importante. Então, quando eu comentava alguma coisa com eles, a primeira pergunta era, mas a tua família não tá brava porque você tá aqui? Como que eles veem isso? Então, assim, era de certa forma uma abertura para dizer, não, a gente tem talvez um pensamento um pouco diferente, eles me apoiam muito. E a gente orou e a gente sabe que Deus quer que eu esteja aqui nesse momento. Então, eu estou tranquila pelo fato de que eu sei que esse é o momento que eu preciso estar agora, e eu sei que Deus não vai dar mais do que eu posso suportar. Então, passar por esse momento, tendo forças incríveis, assim, porque é só Deus para poder te suportar numa situação dessas, e você conseguir conversar com as pessoas,
e falar do amor de Deus e do cuidado que ele tem, mesmo nessas situações, é incrível. Incrível. Que bom, que legal. Muito bom, Marina. Obrigado mesmo por seu tempo, por separar aí no meio do seu dia, no meio do hostel, com a galera passando atrás de você, que a gente tá vendo. Teve uma pessoa que ficou um tempinho escondido aí atrás, só olhando de cantinho. O que tá acontecendo? Falando uma língua, né, que ninguém consegue identificar o que é, né? Mas legal demais ter a sua experiência aqui compartilhada com a gente. Com certeza vai inspirar muitas pessoas e mostrar a realidade também, né, desse processo todo. E assim, aquela coisa, mais pra frente queremos ver você aqui contando outras histórias, talvez do próximo país pra onde você for, por onde você passar, que tem pela frente aí, só Deus sabe nesse momento, mas com certeza tem muita coisa interessante ainda pra viver, né? Sim, com certeza. Marina, pra mim foi uma enorme alegria poder ouvir todas essas histórias e ver que os momentos de choro passaram, mas a alegria veio pela manhã, e você tá motivado, ainda pensando em ficar uns meses a mais, e tem tido boas oportunidades de entender a cultura, conhecer as pessoas, contar da sua história, contar da sua fé de forma natural, tranquila, segura, genuína. Eu acho que isso é o que o Senhor quer que a gente faça, né? Que a gente vá para todos os cantos do mundo e que a gente viva como cristão nesses lugares. Independente de como é o lugar, a gente tem que se manter firme. E fico muito feliz de ver essa caminhada de apenas 4 meses. Você tem experiência transcultural, você morou nos Estados Unidos, já teve os choques lá, superou eles, só que à medida que vai mudando de cultura, novos choques aparecem, porque vai ficando cada vez ainda mais diferente, mas eu entendo que você vai adquirindo uma inteligência de se adaptar, compreender e acelerar esse processo. Certeza que no próximo país você vai dar risada mais cedo ainda e vai falar, isso que tá acontecendo, que aconteceu lá e tá acontecendo aqui de novo e eu vou superar e vou passar adiante. Muito bom. Obrigado pelo tempo aí e por ter feito todo o esforço de conseguir se conectar, baixar aplicativo e se preparar e enfrentar a luta aí hoje pra gente conseguir gravar esse episódio. Nossa, mas foi muito legal, tô muito, muito feliz. Fiquei muito feliz com o convite, Gustavo, porque quando eu estava no Brasil, meio-dia, lavando a louça, era o horário do irmãos.com. Então eu ligava super alto. E às vezes a minha mãe falava, o que é isso? O que esses caras esses falando? loucos aí dando risada. Então, o negócio é assim. E aí eu explicava o que era, como é que funcionava, já ia dando uma sondada neles, assim, né? Pra falar que eles estavam vindo fazer a mesma coisa, né? E aí um dia ela falou assim, quem sabe um dia você vai estar no programa, né? Eu falei, capaz, você já viu, mãe? Olha só, cá estou eu. Manda um beijo pra mãe e pro pai que estão ouvindo agora. Beijo, mãe, beijo, pai, beijo, irmão.